se eu juntar todos esses exercícios que eu tô fazendo com os meus pacientes de autoconhecimento, de autoestima, de planejamento para o futuro e fizer um livro que seja como um percurso terapêutico, sabe? E aí foi onde nasceu um livro para você se encontrar, para todo mundo que se sente perdido. E aí ele é dividido em 3 partes: passado, Tá aí, presente não tá, e futuro. Bru? Aqui. É. Um livro para você se encontrar. Isso. Né? E aí, Serbene é a editora, é o braço da sim, plataforma Serbene Total. é. E aí um designer teve essa grande ideia, adorei, que foi dividir em 3 partezinhas como uma montanha, sabe? 3 montanhazinhas que você vai indo, vai caminhando até encontrar uma luzinha ali no Lá final. E a ideia do livro é você visitar o seu passado. Tá? O que é que precisa se reorganizar aqui dentro? O que é que eu preciso aprender? O que é que eu preciso perdoar? O que é que eu preciso ressignificar? E aí tem os exercícios lá pra de escrita terapêutica, algumas poesias, algumas que também reflexões, é terapêutico. que também é terapêutico. Arte também é terapêutico. O presente para você entender quais são as suas crenças atuais sobre você, como é que tá a sua autoestima hoje, como é que tá... Vamos fazer uma pequena análise da sua personalidade, o que é que você gosta, o que é que você não gosta, o que é que você tem que aprender a se adaptar. E o futuro, o que é que você quer, quais são os seus sonhos, como é que você se planeja. Tem uma atividade que eu adoro, que é a atividade da morte. Nossa, eu não tinha contato assim com morte, lá em casa não era muito falado sobre morte. Quando eu cheguei no curso de psicologia, a gente morre umas 10 vezes ao longo do curso, né? É verdade, é Os verdade. professores vão fazendo aquelas dinâmicas, então... foi um dos exercícios que eu trouxe, que eu fazia muito com os meus pacientes e que faziam com que eles pensassem sobre a vida Sobre inteira, a finitude, né? Sobre a finitude. E eu gosto de pensar que quando a gente pensa sobre morrer, aí é que a gente começa a viver. Mas é verdade. Né? Você está falando uma coisa, eu sempre tive... Quando tinha algum problema enorme, eu falava assim, gente, se eu morrer amanhã, esse troço já não vai ser problema nenhum. A morte sempre me trouxe uma questão, tipo assim, estou fazendo o que eu gostaria de estar fazendo? Estou vivendo o que eu gostaria de estar vivendo? Então, isso tudo pode acabar amanhã. E eu queria muito sempre ter aquela coisa, se acabar hoje, está limpo. Sim. Sabe essa sensação de dei o meu melhor, talvez não tenha chegado onde cheguei, mas a trilha foi bacana. Sim. Né? E isso tranquiliza a gente. Parece que a gente vive mais quando pensa assim. Né? E eu fui construindo esse livro muito a partir da minha conexão com os meus pacientes, né? Com o aprendizado que eu tinha deles. Eu entendia sobre as minhas questões por já estar em processos terapêuticos e já peguei algumas coisas que o meu psicólogo também fazia comigo. Mas eu fui percebendo, a entrar em contato com muitos humanos, alguns padrões que os humanos têm. Se repetem. Se repetem. Nós somos individuais, não tenha dúvida. 8 bilhões de pessoas diferentes. Mas a gente tem funcionamentos parecidos. Se você agrupar, existem poucos tipos de personalidade. Com histórias diferentes, com gatilhos diferentes. Mas a gente não é tão original assim. As dores, por exemplo, problemas de relacionamento é uma característica humana. Sim. E aí eu fui percebendo e fui construindo. Por exemplo, eu percebi que todas as vezes que eu falava sobre sonhos com os meus pacientes, tinha muito eu vou sonhar só até aqui porque é onde eu posso. E aí eu fazia uma brincadeira com eles que era assim, ó, eu pegava uma canetinha e dizia assim, imagina que eu sou sua fada madrinha. Isso aqui é uma varinha. Isso aqui é uma varinha. Se você pudesse me pedir qualquer coisa, o que é que você ia me pedir? E aí a gente ia investigando quais eram os desejos reais da pessoa, sem aquelas limitações, sabe? Sem pensar, eu queria isso, mas imagina, isso é um sonho. Você faz de conta que a criança tem. Sim. E que a gente vai perdendo. Sim. Quando a gente cresce. Então, esse resgate do lúdico, né? Para tentar achar ali o que realmente você quer. E aí,
Um exercício sobre sonhos é uma das coisas que eu botei no livro, porque eu percebi que as pessoas não se permitiam sonhar. Como um padrão, a maior parte das pessoas que vinham até mim tinham um padrão de não se permitir sonhar. E muitas vezes o querer desistir da vida é porque parece que esses sonhos são meio inalcançáveis, né? E aí a gente trabalhava toda a questão Não tem nem pra onde ir, né? Que ali eu tava vendo, tem um solzinho, né? O sol não deixa de ser assim, no horizonte ali tem um pedaço, tem um sonho, né? Sim. Pode ser que a gente não realize, mas se você tá se movendo nesse sentido, talvez apareçam outras coisas Sim. que não é exatamente o sonho, mas são coisas bem bacanas também. Muito bacanas. E essa foi a construção do livro. Tô em tour agora. Eu disse, quer saber? Não quero só lançar esse livro digitalmente. Não quero ter só esse contato no digital. Eu tava precisando muito de um contato com gente, sabe? A minha clínica foi online. Eu fui presencial também. Tem uma hora que a gente sente falta disso, né? E aí a interação com as pessoas, o gravar conteúdo para as redes sociais é tudo muito online. Falei, não, quero abraçar essas cabecinhas que ficam comentando coisa lá no meu perfil. E aí eu já fui para Salvador, fui para Recife, fiz em Maceió, fazer aqui no Rio e depois vou para São Paulo para abraçar o povo, abraçar a gente. Trocar, né? Trocar. Fazer essa conexão real. Sim. Sair do digital e também fazer real, né? Sim. Porque eu acho que é bacana quando você tem real e digital. Tem um equilíbrio isso, né? Sim. E o real, acho que tá faltando um tanto de real, né? Hoje, assim, a gente sair para encontrar as pessoas, a gente gostar das pessoas e ir lá dar um abraço nelas pessoalmente. Então, decidi fazer isso. Legal. Tá sendo muito gostoso. E você lançou agora, né? Há pouco tempo. Foi. 2025? Foi. Foi em 2025 ou foi final de 2024? Não, eu lancei primeiro na versão digital. E aí, depois que eu lancei a Serbene, a Serbene tá fazendo um ano agora. Tá fazendo um ano, baby! Vai fazer um ano agora. E aí, eu disse, não, lancei os 10 dates e aí eu tenho um sócio. Meu sócio ficou, vamos lançar físico? Vamos lançar físico? Disse, será? As pessoas já têm o digital, faz tanto tempo que eu escrevi, tanto tempo assim, há 3 anos que eu tinha escrito. Exatamente, tá novo. E aí eu disse, tá, vamos lançar. E assim, não envelhece, né, as pautas. Encontrar com a criança que a gente foi... não envelhece, né? Tem coisas comuns nos seres humanos que não envelhecem. Pelo contrário, estão ali esperando que você desperte para elas, né? Sim. E aí eu lancei e tá sendo muito gostoso, assim. Ter ele na mão. Sabe? É bom o ter coisa na mão, o encontrar com gente. E aí tô me encontrando também nisso. Porque a ideia do livro é você se encontrar. E você se encontrar também com as pessoas. E aí assim, a gente se encontra no encontro. Exatamente.